Queridos, eu vou te convidar, hoje é um culto diferenciado, tá bom? Então vocês fiquem à vontade, nós vamos orar e buscar a presença de Deus, vamos fazer isso de uma maneira bem livre. Então, nós sempre trazemos um tema e depois nos espalhamos aqui pela igreja para orar. Se você quiser ficar de joelhos, se quiser ficar de pé, quiser glorificar a Deus da sua forma, fique à vontade. Mas é um culto que eu gosto, você que está nos assistindo em casa, vocês vão perceber que quinta-feira era um pouquinho diferenciado, porque nós temos um pouquinho mais de liberdade com relação ao horário, porque nós tiramos o culto para buscar ao Senhor. Mas sempre temos uma palavra para servir de base. E hoje eu vou pedir para você abrir em Jeremias. Obrigado, Fábio. Para você abrir em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Os irmãos perceberam que eu estou com dificuldade de sair de Jeremias, né? Porque domingo passado foi Jeremias, capítulo 18. Hoje é Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vou repetir de novo, Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, muito obrigado, meu Deus do céu, pelo fato do Senhor ter nos trago para cá, Senhor, para a tua casa, para falarmos com o Senhor e também para ouvirmos a tua soberana e doce voz. Eu te peço, Pai amado, leva a nossa mente cativa ao Senhor, que nenhuma preocupação do dia a dia, Senhor, que absolutamente nada tire, Senhor, a nossa capacidade de ouvir a sua doce voz, porque como já foi pregado aqui, o Senhor fala constantemente. Então eu te peço, Senhor, dá à nossa mente nessa noite a capacidade, Senhor, de ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a dissipar todo o ruído espiritual, que não haja nenhuma intervenção, Senhor, maligna, ou seja, ela, Senhor, da nossa própria carne, as nossas próprias preocupações, que absolutamente nada tire a atenção devida à tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus é um Deus de propósito. Vou repetir isso. Deus é um Deus de propósito. Porque nada para o nosso Deus é por acaso. Nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, nós temos o hábito de fazermos todas as coisas. É claro, nós planejamos, mas nem sempre sai como nós, as coisas saem como nós planejamos. E na grande maioria das vezes, nós nos pegamos improvisando. Quem já não se pegou improvisando alguma coisa ao longo do dia? Várias vezes eu tive que improvisar. Você não, Ricardo? Eu viro e mexo. Imagina o Ricardo lá na academia, né? Todo mundo que lidar com alguma determinada área de trabalho sabe até o know-how como improvisar. Na minha época, o pessoal brincava que os mecânicos eles eram peritos em consertar os fuscas com um fio. Eles falaram assim, ó, se você tem um fio, um pedaço de arame e um alicate, você conserta qualquer fusca, porque as pessoas improvisavam. Eu me tornei um expert em improvisar limpezas de casa rápido, quando a Carol mandava mensagem, estou chegando em Santo André. Que ela falava, você sai, eu quero que você lave a louça, eu quero que você varra o chão. Ela deixava todas as ordens. Estou me entregando, viu, Fábio? E aí, o que acontece? Ela ia trabalhar, eu de férias, ela trabalhando, eu em casa. De repente, dava 4 horas, ela falava assim, ó, saí mais cedo. Pronto. A Mara, o coração da Mara até bate mais forte. E corre, pega daqui, pega dali, leva as coisas, esconde aqui, esconde ali. Ela chegava, a casa estava rigorosamente improvisada, não limpa, improvisada. Porque nós, seres humanos, assim, nós fazemos as coisas no improviso, mas Deus não. Deus faz todas as coisas com um propósito. E quando eu falo que Deus faz todas as coisas com um propósito, eu quero que você amplie a sua capacidade mental para entender que todas as coisas são todas as coisas. Dá uma olhadinha só na revelação natural. Quando você começa a perceber a beleza da natureza, como as coisas funcionam na natureza, quando você percebe o movimento de rotação, de translação, a distância da Lua para a Terra,
Tudo isso está envolvido em um grande propósito de Deus, porque todas as coisas são feitas com propósito. Agora, quando eu falo todas as coisas, eu não sei se você percebeu, mas inclui a minha vida e a sua vida. Porque tudo em você tem um propósito. O lugar que você nasceu, a família que você nasceu. E pasmem, até aquilo, o momento que nós estamos vivendo, seja de alegria ou seja de dor, tem um propósito na presença do nosso Deus. Agora, se Deus tem um propósito para todas as coisas, e Deus tem um propósito na sua vida, eu quero trabalhar com vocês rapidamente para a gente orar mesmo, 3 advertências. Por quê? Porque Deus tem um propósito. A questão é, será que a gente entende o propósito que Deus tem para a gente? Será que a gente entende que a gente está aqui nessa noite por um propósito? Será que você entende que Deus tem um plano, um projeto extenso na sua vida? E que esse propósito de Deus, olha que interessante isso, esse propósito de Deus, ele não vai passar a fazer sentido para Deus agora porque você percebeu ele agora. Porque eu confesso a vocês que eu entendi com o meu chamado pastoral há 10 anos atrás. Mas desde quando eu nasci, Deus já tinha um propósito. Olha que coisa linda. Então, o propósito de Deus para a sua vida, que é um propósito verdadeiro, que é um propósito maravilhoso, ele está acontecendo agora. No entanto, o texto que nós lemos traz algumas advertências para que a gente entenda qual é o propósito de Deus e como o propósito de Deus funciona. Então, eu separei 3 advertências, né? Vão servir de liçãozinha para a gente, para que a gente possa, então, absorver esse propósito de Deus. E a primeira lição está no verso 11 da parte A, tá bom? Qual é? Há um propósito para cada um de nós e devemos buscá-lo em Deus. Vou repetir. Há um propósito para cada um de nós e devemos buscá-lo em Deus. Olha o que diz o versículo 11 na parte A. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Como seres humanos, nós temos o péssimo hábito, eu tenho que dizer que é péssimo porque é ruim mesmo, de achar que os planos que nós temos ou que os nossos desejos futuros estão nas nossas mãos. Nós temos o péssimo hábito de achar que nós somos capazes de executar o plano de Deus ou de programar algo para as nossas próprias vidas. É muito interessante porque às vezes isso passa desapercebido na leitura do versículo. Porque o versículo fala o seguinte, porque eu sou, o Deus soberano, é Ele que fala assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ora, se é Deus que sabe os planos que tem para nós, então nós devemos buscar em Deus. E na grande maioria das vezes, nós consultamos a nós mesmos todas as manhãs. Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer aquilo, Senhor, eu tenho planos de viajar, Senhor, eu tenho planos de comprar um novo carro, Senhor, eu tenho planos de mudar de casa, Senhor, eu tenho planos de fazer uma nova faculdade, Senhor, eu tenho planos de trocar de trabalho. Mas é tão interessante que nós vamos fazendo plano, mas nós esquecemos. O texto bíblico é claro. Há um propósito para cada um de nós, mas esse propósito não reside nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Portanto, é nele. Ele é a fonte dos seus planos. Ele é a fonte da concretização do seu futuro. Então é nele que nós devemos buscar. E é extremamente interessante porque, como seres humanos, nós consultamos todo mundo. Quero trocar de carro, então vou consultar o Bruno. Quero mudar de casa, quero comprar uma casa nova, então vou consultar a Carol. Eu quero fazer um investimento, então vou consultar fulano, beltrano. É interessante, né? Nós temos planos. Consultamos pessoas. E abrimos mão daquele que é Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha que lindo, porque a gente lê e passa desapercebido. Ele fala assim, ó, o plano está nele. Ele fala, porque sou eu que conheço. Ora, se é Deus que conhece, então é nele que nós devemos buscar. E é por isso que a gente vem toda quinta-feira. E esse é o objetivo da sua oração e da minha oração. A gente vai falar, Deus, quais são os teus planos para mim? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu já deixei
de escrever a minha história sozinho faz tempo. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a melhor solução é eu pegar uma folha em branco e entregar nas mãos do Espírito Santo e falar: Senhor, redige a minha história. Porque não tem ninguém melhor do que Ele para escrever uma história. Não tem ninguém, não existe talvez um autor, não existe um diretor, não existe um roteirista mais especialista do que Deus em construir vidas transformadas. Por isso, os planos estão nele. Então, eu entendi que se é de Deus, se é nele, então é para Ele que eu devo orar. É Ele que eu devo consultar. Então, hoje você vai orar assim, falar: Deus, eu sei que há um propósito para mim. Mas eu sei que esse propósito reside no Senhor. Não reside na minha família, não reside nas pessoas que estão ao meu redor, não reside nas pessoas que eu conheço, reside no Senhor. Então eu quero consultar. Esse ano, você já falou: Deus, o que o Senhor tem para mim? O ano está acabando, mas ainda dá tempo de você falar: Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida sentimental, financeira, emocional, para a minha vida profissional? O que o Senhor tem para mim? Eu tenho certeza que se você perguntar como os planos são dele, ele vai falar para você. Amém? Então nós vamos orar em cima disso. Você vai buscar os planos que Deus tem para você em oração hoje. Amém? Segunda lição ou segunda advertência. Há um propósito para cada um de nós e devemos aguardá-lo em Deus. Então, olha que interessante. O primeiro, há um propósito para cada um de nós e nós devemos buscá-lo em Deus, porque Deus que tem os planos, vai ser Ele que tem, eu tenho que buscar nele. E a segunda, há um propósito para cada um de nós e devemos aguardá-lo em Deus. Dá uma olhadinha aí, Jeremias capítulo 29, verso 11, e a parte B. Diz o seguinte, ó, ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E ele continua, olha esse pedacinho, ó. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Há neste versículo algo que passa batido quando a gente lê com pressa. Quando a gente lê no ônibus. Quando a gente faz aquele devocional de manhã muito corrido. Não que ler no ônibus não seja algo bom. É que às vezes tira a nossa atenção, né? A Carol, minha esposa, faz devocional no metrô. Você consegue ainda, mano? Entre mochiladas e outras coisas? Olha que interessante o que ele fala. Ele diz o seguinte, ó. Planos de fazê-lo. Planos de fazê-lo prosperar. Você parou para pensar de que quem faz os planos acontecerem é Deus. Deus fala que Ele tem planos, e Ele não fala: eu tenho planos, e é você quem vai realizar. Leia o versículo de novo. Deus não fala assim: eu tenho planos, e eu vou colocar nas suas mãos para que você faça, para que você produza, para que você transforme. Ele fala assim: olha, planos de fazê-lo. É Ele quem vai fazer o plano acontecer. Os planos estão nele, então nós buscamos nele, e é Ele quem vai fazer que os planos aconteçam. É Deus quem faz. Então nós só precisamos aprender a perseverar e aguardar do Senhor. Se Ele tem um plano, quando eu busco em Deus, quando eu oro, quando eu peço a Ele, quando eu consulto o Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? E Deus fala, então eu tenho que aguardar. Porque a própria palavra diz que cabe a Deus tanto fazer quanto o efeito. É Ele que faz. Então, às vezes, nós ficamos preocupados porque nós tentamos conquistar as coisas pautadas na nossa própria habilidade. Então, às vezes, a gente vai para uma entrevista de emprego e fala: Deus, eu sei que o Senhor capacita, mas a gente fica esperando, a gente fala: meu Deus do céu, parece que eu esqueci os dados, eu tenho que passar pela entrevista de emprego, eu esqueci as informações principais. E nós esquecemos que, às vezes, a capacitação Deus dá, nós precisamos correr atrás, nós precisamos estudar, mas nós precisamos entender que quem vai fazer acontecer é Deus. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado naquilo que nós somos capazes de fazer, que nós esquecemos que quem faz verdadeiramente é o Deus que nós servimos.
O que nós precisamos fazer, então, nesse meio termo, João? Nesse meio termo, aprender a perseverar e a aguardar. Entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus e que Ele trará o melhor para nós se nós perseverarmos. E entender que a parte mais difícil está nas mãos de Deus, é Ele que faz. Olha, o salmista não diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e... Olha, um a mais Ele fará, quer dizer, aquilo que já fugiu da sua mão, aquilo que já fugiu do seu controle, aquilo que já fugiu da sua habilidade. Isso, Ele que faz. Então acalma o seu coração. Você veio aqui nessa noite para escutar isso. Acalme quem está nos vendo em casa. Acalma o seu coração. Não depende de você, depende de Deus. E Ele é fiel e Ele faz. Isso, meus amados, tranquiliza o meu coração, mas de uma maneira. Sabe por que tranquiliza o meu coração? Porque nós vivemos num mundo que é injusto, num mundo que é desigual, que é cruel, e que na grande maioria das vezes está moldado para nos fazer falhar. E aí entra a parte de Deus. Porque a palavra afirma que nem principados, que nem anjos, que nem a vida, que nem o porvir, que absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus, segundo diz Romanos 8. Ora, se absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus, muito menos os problemas que esse mundo pode causar. Então tranquiliza o seu coração, porque o fazer e o efetuar vem de Deus. O que nós precisamos fazer, sabe o que é? Nós vamos orar já já? É aprender a esperar. Tem um louvor que eu gosto muito, que diz o seguinte, ó: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é o quê? Descansar em mim. Olha que interessante. É descansar dentro dele. Amém? Então, guarda essa pequena advertência para você, tá bom? Há um propósito para cada um de nós e nós devemos, então, aguardá-lo em Deus. Terceira e última para a gente orar por causa do tempo. Continua no versículo. Terceira advertência, ou terceira lição. Há um propósito para cada um de nós e devemos ter fé em Deus. Há um propósito para cada um de nós. Portanto, devemos ter fé em Deus. Aonde está isso, pastor João? Continua aí, Bíblia aberta. A pregação tem que estar aí. Bíblia aberta. Olha o que ele diz na continuação do verso. Ele diz o seguinte, ó: para vos dar um futuro e uma esperança. Outras versões falam assim, ó: para vos dar o fim que esperais. Olha que interessante. Deus tem um plano. Deus tem um plano que Ele vai fazer em você. E Ele tem um plano cujo fim vai resultar em algo bom para você. Só que existe um porquê dentro do versículo que é terrível. Que é, sabe o quê? Que é a parte mais difícil. Uma coisa é a pessoa falar assim, ó: eu vou te dar algo, e eu vou te dar metade agora e outra metade no fim do mês. Aí você tem pelo menos uma parte na mão, né? Você segura. Quando você vai fazer uma sociedade, comprar alguma coisa, então você fala: eu vou dar entrada. Quem trabalha com vendas, né, vai receber. O pagante vai falar o seguinte, ó, o cliente: eu vou te dar a entrada agora, R$100, e os outros 100 eu vou te dar depois. Então você recebe algo como garantia. Sabe qual é a nossa questão com Deus? É que Deus não nos dá garantias palpáveis às vezes, a não ser a sua palavra. Então, às vezes, ou agora, nesse exato momento, você não tem nada palpável, nada para você abraçar, absolutamente nada para você segurar, nada material, físico ou emocional que você possa abraçar e falar: isso aqui é meu. Mas você tem a garantia de que Deus vai atuar. Então, é uma questão de fé, porque ele diz o seguinte, ó: olha só, para vos dar um futuro. Ou seja, é algo que ainda vai vir.
Para você aguardar algo que Deus ainda vai te dar, é necessário fé. E o que é fé? A Bíblia tem uma definição. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se... Você está esperando, mas você não está vendo. Meu antigo pastor Odaí, continua sendo pastor no Calvário, mas não exerce agora a liderança sobre mim diretamente, mas no meu coração sim, tenho um grande respeito por ele. Ele costuma dizer assim, que ele tem uma definição de fé, que eu falei, pastor, eu vou pegar para mim. Ele falou, tá bom, a gente divide. Ele fala o seguinte, que fé é acreditar que Deus é aquilo que ele diz ser acerca de si mesmo. Se Deus fala que ele faz, é porque ele faz. Se Deus fala que ele ama, é porque ele ama. Se Deus fala que ele zela, é porque ele zela. Se Deus fala que ele guarda, é porque ele guarda. Então, fé é a gente acreditar que Deus é aquilo que ele diz que ele é. Aquilo que ele afirma sobre si mesmo. Então, nós vamos orar agora, que você entenda isso. Interessante. Há um propósito para cada um de nós. Só que nós devemos ter fé e aguardar em fé. Porque aquilo que Deus está produzindo na sua vida futura depende de, eu sempre repito isso, depende de uma série de fatores. Já falei que às vezes a pessoa está desempregada hoje e ela está precisando de um emprego. Vixe, quanta coisa não precisa acontecer. Talvez a firma que você está pedindo para trabalhar nem abriu ainda. O empresário está vindo lá do Rio de Janeiro, vai vir para cá, vai haver aqui, vai comprar um galpão, vai alugar um galpão, vai chamar pessoas, vai contratar Olha quanta coisa precisa acontecer para que aquilo que você deseja em seu coração aconteça. E é tão interessante, porque eu amo esse versículo. Eu amo, porque ele basicamente traz para nós uma convicção específica. Que Deus, ele tem algo para nos dar, que vai glorificar o nome dele, e ao mesmo tempo vai compactuar, vai coadunar com o nosso desejo de coração. Só Deus pode fazer isso. Só Deus, olha que lindo! Só Deus, eu me emociono, só Deus, para fazer com que os propósitos dele sejam glorificados na sua vida e que você se alegre dentro de um sonho que às vezes você acha que é seu, mas é de Deus que introjetou em você. Ele une o propósito do seu coração com o propósito do coração dele. E Deus sempre faz isso. A junção de propósitos que gera um sonho que você nem imaginava. Você se lembra de Ana? Deus queria um profeta. Ana queria um filho. Deus gerou Samuel. Desejo de Ana, propósito de Deus, um sonho realizado. Talvez você esteja pensando nisso. O pastor Odaí fala uma coisa muito interessante, ele conta mais ou menos isso, para a gente orar. Ele fala, fica de pé que a gente vai orar agora. Ele fala que quando ele conheceu a irmã Sandra, a falecida irmã Sandra, uma pessoa que nós temos um carinho gigantesco, uma serva de Deus que acompanhou o pastor Odaí até o final da vida no ministério. Quando eles se conheceram, ele era de uma outra tradição religiosa, ela era cristã, e sabe o que aconteceu? Eles tentando se ajustar, não deu certo. Ela falou para ele assim, você pode ir lá ficar com o seu Deus, que eu vou ficar com o meu. Vou ficar aqui na minha igreja de crente mesmo. Eu vou ficar aqui orando, vou ficar aqui jejuando, buscando a Deus. Eles se separaram e ficaram longe, foi 9 meses, 1 ano, amor. Ficaram longe 1 ano. Sabe o que aconteceu? Deus levou uma mulher, uma senhora, que falou com ele, ele se converteu. Depois que ele se converteu, ele voltou para a igreja. Ele tinha se relacionado com uma pessoa nesse período, ela tinha se relacionado com uma outra pessoa nesse período. Depois que ele se converte, ele volta para a igreja, sabe quem se encontra? Os dois. Você percebe? Nós precisamos só ter fé que Deus é capaz de nos dar algo. Isso é lindo. Ele é capaz de entregar para nós, num futuro próximo, a realização de um sonho que vai além daquilo que a gente imagina. Se nós entendemos que faz parte do propósito de Deus, para vos dar o futuro e uma esperança, ou, numa outra versão, para vos dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? Então nós vamos orar.
E eu quero que você se concentre nessas 3 advertências. Olha lá, há um propósito para cada um de nós, mas a gente deve buscar em Deus. Então vamos orar agora. Você vai falar, Deus, qual é o propósito para a minha vida? Você vai orar. Segundo, há um propósito para cada um de nós e devemos aguardá-lo em Deus. E terceiro, há um propósito para cada um de nós e devemos ter fé em Deus. Amém? Então nós vamos orar agora. Vou começar, vem cá, amor, vou começar com a Carol. A gente vai começar, como eu falei para vocês, hoje é um culto diferenciado porque é um culto de oração. Então você fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar de pé, fique à vontade, tá bom? Tenha liberdade, o lugar aqui é para você orar mesmo. Hein?